salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, né, mas o desapego por coisas materiais incomoda essa sociedade atual. Por quê? Ter um carro ali, pessoal, ter um carro, moto, muitas das vezes é sinônimo de status, né? E isso é incentivado não só pela imprensa, né, mas também é incentivado por famosos influencers, né, que sempre passam a impressão de que não, tu tá atrasado na vida por não ter isso que eu tenho, né? Tu se encontra assim em desvaneio porque tu não tem o status que tem, porque tu não tem os amigos que tem, né? Muitas vezes esses amigos, né, que tais famosos têm, estão perto dele por conta de falsidade, porque se ele não fosse rico, eu acredito que muito provavelmente dessas amizades não sobraria praticamente nenhuma, né? Contra fatos do argumentos, pessoal, a gente está numa sociedade que incentiva que tu tenha, né, em detrimento do teu ser, né? E muitas vezes quem que caminha pelo lado oposto é mal visto, é tido como se fosse um estranho, um alienígena, né? Sendo que na verdade não é o excesso, muitas vezes, nesse sentido, que nos traz uma felicidade, até porque pesquisas apontam, né, que milionários, gente que tem muito dinheiro, acaba tendo depressão, né? Quer dizer, a pessoa tem tudo, mas ao mesmo tempo tem um vazio assim sem procedentes, pessoal, sem procedentes. É lógico que o dinheiro resolve muitos dos problemas, mas não traz uma felicidade genuína, né? Se vocês forem pesquisar mesmo no Google sobre os países mais felizes do mundo, o primeiro lugar é a Finlândia. Qual o segredo da Finlândia? O segredo da Finlândia é o seguinte: espiritualidade, acredito, espiritualidade, e focar em questões simples. E muitas vezes isso requer renúncias, compreende? Renúncias do que tu tem, né, para fazer uma vontade maior, compreende? Né? Então veja, o que eu estou falando aqui vai em contramão a tudo que está sendo disseminado hoje em dia. Porque a parada mesmo tu ter assim um carro do ano, tu ter assim, tu ser reconhecido por tal famoso que muitas vezes incentiva jogos ilegais ou vive de uma forma hipócrita, né? Então tudo. Tem gente também que não vê sentido, né? Tem gente que não vê sentido em não buscar questões materiais. Não, a vida é para a narrativa é a seguinte, né? A vida é para se aproveitar, a gente tem que ter o máximo possível, e sem isso a pessoa não tem um propósito, compreende? Né? Então o ponto é incentivar mais o ser do que o ter, compreende? É aqui que está uma felicidade, por que não? É lógico que a felicidade também se encontra no eterno, também se encontra em Jesus Cristo, mas
muitas vezes as pessoas estão procurando felicidade em lugares errados, né? Estão procurando felicidade em lugares errados, né? Estão procurando felicidade em ter muito dinheiro, né? Não condenando, né? Não condenando esse tipo de situação, né? Não condenando esse tipo de situação, mas assim, por mais que o Brasil, por mais que o Brasil não seja um país rico, é um país que aquele que tem muito dinheiro acaba, sem dúvida nenhuma, pessoal, juntando para si muita gente falsa, muita gente falsa. Não tenho dúvidas quanto a isso, pessoal, porque aquele que tem muito assim, por isso que tem ricos, milionários assim, que tenta não esbanjar muito, né? Porque o Brasil é um país muito ostentador, né? Mas preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, pessoal. Eu não vejo nesses países ricos, por exemplo, tipo a Suíça, as pessoas se esbanjando, querendo se provar para os outros por aquilo que ela tem. Aqui no Brasil tem gente que se acha até melhor do que você pelo fato de ter coisas assim materiais, né? Mas essas pessoas, elas estão assim muito desvirtuadas daquilo que é o correto. A gente não tem que se basear pelo que muitas vezes pelo que a sociedade quer, porque o que a sociedade quer muitas das vezes não vai de encontro a uma questão maior, compreende? Aquele que é sábio de verdade perante essa sociedade atual sabe questionar, né? E logicamente, né, procura sempre ir contra o sistema, né? Quanto mais afastado do sistema, melhor, né? Mas não só isso, né? Hoje em dia, até para a sua sanidade mental, o indivíduo que prioriza a solitude, com certeza tá indo num caminho mais elevado, compreende? Então não são muitas pessoas, pessoal. São seletas pessoas que conseguem se satisfazer com sua própria companhia, né? Porque aqui no Brasil se incentiva muito, né, essa cultura de socializar, ter que se misturar sem critério nenhum, compreende? Sem critério nenhum. Muitas vezes a pessoa está ali te desrespeitando, enfim, não compactua com suas ideias, né? E a sociedade incentiva para que você vá lá, se misture com essas pessoas que não tem cabimento nenhum para ti, compreende? Não tem compatibilidade, compreende? É esse o ponto, né? E o que se incentiva hoje em dia é isso, pessoal, né? Quanto mais tu tem, mais eu acredito, quanto mais tu tem, mais o sistema possui você, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Não estou execrando aquelas pessoas que têm um automóvel por necessidade, né? Mas isso não pode, essas posturas materiais, elas não podem ser o epicentro de uma vida, compreende? Não pode ser, né? Eu até penso em ter coisas, né? Não é por conta disso que a gente tem que ser execrado, mas o ponto é jogar essas coisas materiais como um epicentro da felicidade, como se fosse tudo na nossa vida, sendo que na verdade não, pessoal. Sendo que na verdade não, né? A gente tem que focar muito mais naquilo que nos traz paz, né? Porque se isso custa a sua paz, então é muito caro.
muito caro, né? E a paz, pessoal, é inegociável, inegociável, tá? Por quê, pessoal? Hoje em dia a gente está numa cidade, né, por assim dizer, num país muito turbulento, onde o barulho o tempo todo faz parte, né? Aquele que procura o silêncio realmente está se sobressaindo, tá? Mas eu nunca vi nesses países mais ricos pessoas esbanjando por ter tal tipo de automóvel. E essa questão de ostentação só vê mais mesmo no Brasil. Nesses países ricos, tu vê as pessoas muito mais priorizando questões simples, compreende? É por isso que o Brasil tá em constante ali, em constante queda, por assim dizer, nessa questão de felicidade, né? Porque as pessoas estão procurando a felicidade aonde não existe, compreende? É esse o ponto, né? E logicamente que aquele que é desapegado por coisas materiais, ele consegue ter uma plenitude maior, um pertencimento maior, também uma autenticidade diferenciada, né? É lógico que nós, enquanto indivíduos, somos seres assim que erramos, somos imperfeitos, mas a gente tem que procurar uma auto-melhora constante, que são nessas auto-melhores que a gente pode ter uma paz, que a gente pode ter uma auto-realização, né? E, enfim, pessoal, no Brasil existe uma idolatria por carro, idolatria por moto, né? As pessoas querem... aqui o que mais se vê, né, no Brasil é o seguinte, né? Pessoas querendo motoqueiros fazendo barulho, né, querendo chamar a atenção, sendo que na verdade tá errado isso, né? Inclusive essa questão de fazer barulho com moto, né, fazer barulho com automóvel, com música, entre aspas, isso deveria ser tratado como se fosse uma ilegalidade, compreende? Porque isso é proibido em outros países. Se você for para a Suíça, por exemplo, não vai encontrar esse tipo de questões em locais inapropriados, porque é uma ilegalidade. Aqui no Brasil se tornou padrão, porque realmente há muita bagunça, nessa localidade, compreende? No Brasil especificamente, né? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Sempre tem outras questões que a gente pode acrescentar nesse aspecto, né? Mas fato é que hoje em dia, né, quanto mais tu tem, né, mais status, entre aspas, nesse país tu vai adquirir, né? E quando a gente resolve caminhar pelo lado oposto, né, é lógico que essa pessoa é mal vista, né? Mas mesmo mal vista, essa pessoa tem uma autorrealização muito maior, é o que eu acredito, mediante aqueles que sempre procuram algo, procuram felicidade naquilo que, em questões assim que não existe um auto-pertencimento maior. Compreende, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. É lógico que aquele que é desapegado por questões materiais será alvo até de inveja, né? Mas e foi-se o tempo, né, em que
inveja era para com aqueles que tinham dinheiro, né, pessoal? Hoje em dia se tem inveja por tudo, até mesmo por pensar diferente, frente. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.